Oi, pessoal, tô aqui de novo e hoje eu quero falar sobre um tema que tem queimado muito no meu coração esses dias e é descanso. Descanso. Muitas vezes nós procuramos o descanso, nós queremos descansar, mas nós vivemos não descansando, ou seja, ao contrário, nós vivemos nos preocupando, vivemos apreensivos, vivemos pensando nas coisas que nós precisamos fazer e nos problemas. E eu gosto muito dessa passagem, Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Onde o Senhor nos diz, eu faço com que tudo coopere para o seu bem, porque você me ama e você foi chamado segundo o seu propósito. Isso é tão precioso. E eu comecei a meditar nas escrituras em algumas passagens, porque normalmente quando tá tudo bem, é fácil ter descanso. As contas estão pagas, quem tem filhos está tudo bem com os filhos, está tudo bem no trabalho, está tudo bem. Então você não tem com que se preocupar. Só que quando nós estamos com algum problema, com alguma tribulação, com alguma dificuldade, nós temos mais resistência e temos a tendência a não descansar. E eu comecei a meditar sobre isso e o Espírito Santo começou a falar comigo em relação a isso. E ele me trouxe lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, quando, antes disso, claro, Paulo já vem passando por tribulações e ele tem um chamado para ir para Roma, pregar para César. E não era como ele imaginava que ele ia para lá. E aí, dentre tudo isso, nesse capítulo, o navio que ele estava como prisioneiro naufraga e ele vai parar na ilha de Malta, onde ele vai permanecer 3 meses ilhado. E o interessante é que eu fui pesquisar a fundo, Deus ficou falando muito sobre isso, e lá, Ilha de Malta, no original, ela significa uma ilha de descanso. Ou seja, Deus levou Paulo para uma ilha de descanso. Só que lá aconteceu tudo, deu tudo de errado. Ele foi picado por uma cobra, falaram que isso era castigo porque ele era um assassino. Ele precisou fazer trabalhos de servos e escravos, como catar gravetos. E, no fim das contas, no pior momento dele, ele ainda foi instrumento para curar pessoas. E ele sai dessa ilha de descanso com um navio totalmente novo, abastecido e com o nome do Senhor glorificado. E nós temos algo parecido isso também na vida de Jesus. Quando Jesus está no barco, no meio da tempestade, os discípulos começam a se desesperar. Mas Jesus está dormindo profundamente, a palavra de Deus fala. Ela faz questão de dizer que Jesus dorme profundamente. Quando ele acorda, ele manda os ventos e os mares pararem. E ele diz que eles são homens de pequena fé. E Deus falou comigo que o descanso ele não depende das nossas circunstâncias, das nossas situações, das nossas necessidades, das coisas estarem bem ou não. O descanso é uma escolha, porque tem a ver com a fé. Eu escolho estar em descanso em todas as situações. Por quê? Porque eu creio que eu tenho um Pai que é bom, que me ama e sempre quer me abençoar. Jesus tinha essa convicção. Não importa onde eu estiver, a dificuldade que eu passe, o meu Pai sempre está comigo e Ele faz tudo cooperar para o meu bem. Paulo tinha essa convicção, porque você não vê ele murmurando durante o tempo que ele passa naquela ilha. Pelo contrário, ele serve, ele não tenta se defender e ele continua em paz. Você fala, como ele não perde a cabeça lá, né? Ele não está no propósito dele, está ilhado, o navio despedaçou. Então Deus falou muito comigo e hoje eu quero falar exatamente isso. Escolha descansar. Escolha estar em descanso, entrar em descanso. Escolha olhar para as suas circunstâncias e dizer, não importa o tamanho delas, não importa o que esteja acontecendo, não importa as minhas dificuldades ou as minhas necessidades. Eu tenho um Pai que me ama, que é bom e sempre quer me abençoar, porque é isso que Deus quer fazer. Ele quer te abençoar, Ele quer te amar, Ele quer transbordar sobre a sua vida. E isso foi uma revelação no meu coração. Então eu quero que você pegue, ou eu quero através desse vídeo que você realmente fale, Senhor, eu quero descansar. Eu quero escolher descansar. Eu quero escolher não me preocupar. Isso é tão difícil, eu sempre fui uma pessoa tão controladora, uma pessoa tão preocupada com tudo. E para mim foi muito difícil entrar nesse processo.
Eu acredito que para a maioria das pessoas também seja. Mas Deus, Ele quer que você viva em descanso, que você tenha uma vida feliz e que você entenda que tem alguém que está cuidando de tudo para você. Deus está cuidando de tudo para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então que nós possamos ser como Jesus, como Paulo, que nós possamos viver em descanso, que nós possamos viver em tempos onde o problema não seja maior e a gente não consegue dormir, sabe? Você perder o sono, perder a fome, perder a alegria, isso é falta de descanso. Que as coisas do mundo, as circunstâncias à sua volta não determinem como vai ser o seu humor, como vai ser o seu dia, como vai ser a sua semana, como vai ser o seu relacionamento com as pessoas, mas que o Pai que te ama, um Deus que sempre pensa tudo de bom a seu respeito, que isso seja o que determina o seu dia. Deus está comigo todos os dias. Ele me leva para águas de descanso. Lá em Salmos diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele vai dizendo que ele nos leva para pastos verdejantes, para águas de descanso. Que ele nos leva primeiro para o descanso. Ainda que nós escolhemos entrar no vale da sombra da morte, ou seja, ainda que nós escolhemos estar atribulados, ainda que nós escolhemos não descansar, ainda que nós escolhemos nos preocupar, o Senhor estará conosco, mesmo assim. Então, você não está sozinho. Por mais que você não sinta, você não veja, você não escute, Deus está com você em todos os momentos, porque você é precioso, você é amado, você é querido e Deus deu o Filho dele por você. Espero que essa mensagem faça diferença na vida de vocês e que vocês escolham descansar, assim como Jesus descansou num barco que parecia que ia virar, assim como Paulo descansou numa ilha que não fazia parte do propósito dele, mas que Deus o usou ali para ajudar outras pessoas, para abastecer ele, para que ele ficasse firme para o que estava por vir. Decida viver em descanso. Decida viver em descanso. Que vocês possam curtir e compartilhar esse vídeo. E até o próximo. Um beijo.